Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo do quadro Universo Alternativo. No vídeo anterior, eu comentei duas mudanças grandes que alterariam bastante a história de Hero Academia, na minha opinião, para melhor. E nesse vídeo aqui eu vou fazer mais duas mudanças bem grandes, que, de novo, eu acho que seriam positivas para a série. Mas é a minha opinião, e aí vocês comentam se vocês concordam ou não. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 500 acumulados e toda semana. Eu lanço vários novos, tem vídeo pra tudo, que é gosto e o mais importante. Você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro ou pretende se tornar, muito obrigado. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí, que dá uma baita de uma ajuda, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho, pra não perder nenhum vídeo. E falando do vídeo anterior, lá eu dei o nome pra versão feminina do Todoroki, de Todoroka, mas realmente o correto seria mudar o primeiro nome. Então vamos chamar de Shoko. Porque chamar de Xota ninguém merece. Deram essa sugestão, chama de Xota. Putz, imagina o pai dele gritando Xota! Não vai ficar muito legal. Então vamos chamar de Shoko. E bom, vamos lá, o pessoal gostou bastante do primeiro vídeo que eu fiz com esse universo paralelo de Hero Academia e ficaram me perguntando várias outras coisas. O que aconteceu com Uraraka, por exemplo? Ela existe na história ainda? Porque ela que era o interesse romântico do Midoriya. E eu botei outro interesse romântico pra ele. O que aconteceu com ela? Então eu vou explicar sobre isso nesse vídeo. Ela tem uma história muito mais elaborada nesse universo alternativo, tem um arco enorme pra ela existe com certeza. E o Midoriya, muita gente comentou que, embora tenha gostado daquela mudança que eu fiz lá dele odiar o Bakugou, ser inimigo mortal dele, tem outras mudanças também, só que não dava tempo de falar naquele vídeo, que iam mudar bastante o personagem. São vários desenvolvimentos aí que colocariam ele num caminho que eu acho positivo. Não, ele não viraria o vilão da história. Muita gente, no caso eu falo de mudança, o pessoal vai pensar, ah, não, vai virar o vilão. Não. Mas ele vai levar muito na cabeça por aquela visão um tanto quanto infantil que ele tem, utópica que ele tem do mundo dos heróis. Não quer dizer que ele vai virar um cara dark ou algo parecido, mas ele vai amadurecer um bocado, como eu vou explicar aqui. Então talvez você, que não seja tão fã do personagem no momento, goste até mais dele, nesse universo alternativo aí que eu criei. E sim, dá pra fazer esse quadro com vários outros animes, inclusive eu já tinha ideia de fazer com outro, mas como muita gente ficou perguntando de vários elementos aí desse universo alternativo de Hero Academia, eu resolvi fazer uma parte 2 para completar melhor esse universo alternativo, e aí depois eu passo para um outro anime que eu gosto bastante, mas ainda assim eu adoraria várias mudanças nele. Eu acho que o pessoal vai achar bem curiosas algumas mudanças que eu vou fazer nesse anime. Mas deixa isso pra depois. Vamos lá. Hero Academia. A Uraraka é uma personagem que, no original, consegue anular os efeitos da gravidade sobre objetos físicos que ela toca. Ou seja, ela tem poderes relacionados à gravidade, só que é bastante limitado. Ou seja, ela é bastante nerfada quanto a esses poderes. Só que é descoberto na história que, na verdade, ela é muito mais poderosa que aquilo. Aquela limitação dela foi devido a um trauma psicológico. Quando ela era mais nova, ela recém descobriu os poderes dela, ela quase matou os pais dela. Ela colocou a casa dela abaixo, com os poderes de gravidade dela, poderes esses que permitem a ela controlar a gravidade, em um raio de até 100 metros à volta dela. Esses são os poderes originais dela. E, bom, também acabou esmagando o gato dela. A pressão da gravidade foi tão grande que ele foi completamente espatifado no chão. Então, devido a isso, e ela era muito nova na época, ela ficou traumatizada. E aí o subconsciente dela anulou parte dos poderes, fazendo ela acreditar que o poder dela era só tocar nas pessoas e anular a gravidade. Quando toca nelas, quando é muito mais do que isso, os poderes dela. E, bom, ela vai pro colégio e tudo mais, entra lá. E, bom, tem aquele começo parecido. E aí, ela tá enfrentando um vilão mais à frente na história, tá pra morrer. E aí o subconsciente dela libera, em termos de sobrevivência lá, libera pra ela as memórias de que o poder dela é muito mais do que tocar nas pessoas. E no caso, tirar a gravidade delas. Ela, na verdade, tem pleno controle de toda a gravidade à volta dela. E isso é muito, muito, mas muito apelão. Vocês não sabem o nível de apelação que é o controle de gravidade. Com controle de gravidade, você faz isso. E outras coisas. A gravidade permite a você criar campos de força, controlar a matéria, porque dependendo de como você altera a gravidade em pontos diferentes ali, você consegue mover objetos como quiser, você consegue tacar inimigos na parede, ou seja, telecinese basicamente lá. Então controle de gravidade é um negócio absurdo, ninguém pode chegar perto de você, você faz um campo gravitacional com uma gravidade absurda. No caso, à volta de você não, você está protegido de uma gravidade normal, mas à volta de você, você faz um campo gravitacional gigantesco, de pesado.
E aí ninguém chega. O pessoal vai tentar chegar ali, se alguém entrar nesse campo, o pessoal vai ser esmagado contra o chão. Não vai conseguir fazer nada, vai morrer, na verdade, na hora. Então, você consegue fazer coisas absurdas com o poder da gravidade. E a Uraraka tinha uma das formas mais nerfadas possíveis de usar esse poder, mas plot twist na história. Seria uma reviravolta grande, ela tá pra morrer aí, e aí ela pega e aumenta a gravidade absurdamente de toda a área à volta dela. E aí prensa o vilão contra o chão lá e mata ele é completamente despedaçado, só com a pressão. Só que ela tava num prédio onde tinham vários reféns também. Então ela acaba matando no processo várias pessoas inocentes que são pegas lá pelo campo gravitacional. No caso que ela criou, alterando a gravidade da área. Então ela acabou matando muita gente inocente também com os outros poderes dela. Só que dessa vez ela não esquece, ela lembra, mas fica completamente traumatizada lá. Ela fica bem mal com isso. E então ela não quer mais virar uma heroína nem nada, quer até sair do colégio, entra em depressão lá. Mas o colégio não deixa ela sair, porque o governo tá com muito medo dos poderes dela, que é um negócio muito forte. Também tá com medo que os vilões se interessem pelo poder dela e tudo mais. Então eles mantêm ela no colégio, mas ela não participa mais dos combates. Porque o pessoal tem medo até que ela use os poderes dela e acabe matando os estudantes em volta. Ela mesma tem medo disso também, ela não quer mais usar esses poderes dela. E, bom, o Midoriya, perto desse momento, acaba passando por algo muito parecido. Porque vocês já notaram que frequentemente ele pega e usa o máximo dos poderes do All Might pra atacar alguém, e essa pessoa nunca morre. Vocês não acham isso estranho? Ele tá usando um poder máximo ali, que dá uma força absurda a ele, e ele bate numa pessoa que não tem tanta resistência assim com essa potência, e essa pessoa sobrevive. Os vilões sempre sobrevivem, não importa o quanto ele use de poder, o quanto ele se aumente, etc. Os vilões sempre sobrevivem à pancada. E ele não tá controlando. Ele não tá medindo, não, eu tô dando um soco aqui exatamente na medida certa pra não matar. Ele às vezes tá dando tudo o que tem. E tudo que tem poderia esmagar a pessoa, esmagaria os órgãos, tudo ali. Quando levasse o soco, o crânio seria esmagado, já era. Mas nunca acontece. É um negócio que eu sempre achei extremamente real em Hero Academia. O Midoriya deveria sim matar algumas pessoas sem querer. Alguns dos vilões, ele iria usar tudo que tem e ele acabava morrendo. Mas não era a intenção dele, mas no desespero lá ele usou todo o poder que tinha e acabou matando a pessoa com a pancada. É um negócio que faz perfeito sentido, logicamente falando. Então, aconteceria exatamente com isso. Lembra aquela parte que ele usa, o pessoal brincou até na época, porque o máximo é 100%, mas ele fala que vai usar muito mais que isso? Então, contra esse vilão aí. E aí ele mata esse cara, ele morre depois, e ele fica meio chocado com isso. Porque até ali ele não tinha matado ninguém com esses poderes dele. E ele começa a notar que, no caso, se ele não controlar os poderes dele, mesmo em situações críticas, ele pode matar o vilão. E aí ele começa a contestar se isso é bom ou ruim, porque era uma pessoa horrível, mas ele não queria tirar a vida de uma pessoa, ele fica se sentindo mal e tal, dá aquela crise nele. E ele começa a ficar relutante em usar os poderes dele, porque ele tá sempre com medo de que vai matar o vilão, aí ele usa muito menos do que devia dos poderes dele e acaba dando errado a situação. Ou ele deixa o vilão fugir, ou algo parecido. Então ele tá numa crise também aí, e ele acaba se identificando muito com a Uraraka, que também acabou matando um bando de pessoas ali. Tanto o vilão, que no caso quase matou ela, foi uma situação de autodefesa, mas ela sem querer matou um bando de gente inocente também no processo. Então ele vai conversar com ela lá, porque a maioria das pessoas, depois do que aconteceu, morre de medo de chegar perto dela, até porque quando ela fica instável psicologicamente, de vez em quando, ela afeta o campo gravitacional à volta dela. Então, às vezes, os poderes dela são liberados até sem ela querer. Então, ela tá meio fora de controle mesmo. Mas o Midoriya se arrisca, e aí vê que ela tá mal e tudo mais, e ele já passou por esse negócio que eu expliquei pra vocês. Isso aí foi antes desse evento aí da Uraraka. E aí ele vai falar com ela e tudo mais, porque, no caso, não é igual, mas ele passou por algo parecido. Que ele tá tentando superar. No caso, não é um negócio que tem uma solução imediata, mas ele tá correndo atrás de tentar superar e os dois vão tentando se ajudar lá. E ela começa a ganhar um pouco mais de confiança, porque ele começa a tentar ajudar ela a aprender a controlar esses poderes dela, que é muito melhor do que ela ficar sem controle deles e ali só isolada, triste, sozinha no colégio. Os outros personagens desse universo paralelo ainda existem, mas esse arco é focado na Uraraka, então ela ganha muito mais exposição e tempo de tela junto ao Midoriya, que é o protagonista da história. Então os dois começam a trabalhar juntos e ela começa a ganhar mais confiança, começa a conseguir controlar melhor os poderes dela. E aí acaba se animando até ir junto com ele para algumas missões lá, enfrentar alguns vilões, e ela gradualmente vai começando a se destacar
Até mais do que Midoriya, porque ela resolve muito fácil as situações com os poderes dela. Ela chega lá, tá um bando de vilões querendo ameaçar as pessoas e tal, ela pega, joga o cara contra o chão, mas agora sem espremer. No caso, até o cara virar, basicamente, bater no chão. Ela só coloca ele contra o chão e ele não tem como se mexer, é muito pesado, o corpo dele fica muito pesado. Então, agora tá um negócio mais controlável, os poderes dela. Não tá perfeito ainda, mas ela tá aprendendo a controlar melhor. E aí ela começa a arrebentar nas situações, porque ela chega lá e os vilões não têm o que fazer. No caso, ninguém acerta ela aqui no campo de força, à volta dela. E os vilões não conseguem acertar. A gravidade, no caso, é pesadíssima, ou, no caso, levíssima, não tem gravidade à volta dela. Então, tudo que eles tacam contra ela não faz nada, basicamente, é anulado. Então, ela é imune a coisa que tá com ela, e ela, alterando a gravidade próxima a ela, consegue fazer coisas doidas aí, consegue arremessar os caras na parede, jogar contra o chão, jogar pra cima, o diabo 4. Então ela é muito, muito forte. Virou aquela heroína apelona, realmente. Já tô considerando ela, inclusive, pra virar o possível top 1. O que não deixou o Endeavor muito feliz, com certeza. Mas ela tá se destacando tanto que tá saindo matéria sobre ela sem parar e tudo mais lá, ela tá ficando muito popular. E isso começa a incomodar o All For One. Ele não foi pra cadeia nesse momento da série ainda, e então ele faz todo um plano lá pra tentar se livrar dela, porque ele perdeu as habilidades dele de poder pegar os poderes dos outros, porque se ele pegasse os poderes dela, ele seria realmente invencível. Mas, ainda assim, ele quer se livrar dela porque quando ela aprender a controlar os poderes dela pra valer, ele acha que ela vai ser invencível. No caso, ao alterar a gravidade da área, você pode chegar ao ponto de conseguir alterar o tempo. Esse é o nível. Então, gravidade, se você pesquisar em física, se você pudesse controlar ela, é um negócio absurdo. Ela nem controla 100% dos poderes dela ainda. E aí, o All For One tá lá pensando, pô, se ela aprender a controlar, não tem mais vilão, porque tipo, ela vai chegar lá onde ela quiser e acabou. Então, ele antes que ela se torne, no caso, uma ameaça imparável, quer tentar se livrar dela. E bom, o All For One, liderando um bando de vilões, começa a tocar o horror na cidade para chamar a atenção dela, porque ela sempre chega primeiro, já que ela voa. Então ela chega rapidamente lá, enquanto os outros heróis estão a caminho ainda, e ela começa a controlar a situação, até que ela descobre que tem uma bomba lá, como uma armadilha, pra ela morrer ali com aquela bomba explodindo. E ela vê onde tá a bomba e ela para o tempo aonde tá a bomba. Porque ela já consegue alterar a gravidade num nível que ela consegue alterar como o tempo passa, em regiões específicas, aonde ela consegue mudar muito a gravidade. Então ela faz isso só na área onde tá a bomba lá, pra, no caso, como se estivesse pausando o tempo de detonação da bomba e salvando as pessoas em volta também, porque tá cheio de inocentes lá, civis, em volta, e aquela bomba lá vai destruir uma boa parte da cidade. Então ela tá detendo a bomba de explodir, ao mesmo tempo que tá lutando contra vários vilões e tá arregaçando eles. Ela realmente tá naquela luta épica, onde ela tá na desvantagem, tentando proteger um bando de inocentes, e ainda tá conseguindo sair bem. E o All For One tá lutando contra ela também, não tá conseguindo, no caso, derrotar ela, mas isso já tava nos planos dele. Ele só queria chamar a atenção dela, e a bomba era pra distrair também, porque ele coloca um cara que teleporta, para se teleportar junto a ela, porque na área, à volta dela certinho, ela não altera a gravidade. Então, essa área não tem como ela se proteger direito. Mas, teoricamente, ninguém vai conseguir passar pelo campo gravitacional pesado à volta dela. Só que esse cara se teleporta. Então ele se teleporta e dá uma facada nela. E a faca tem veneno. Então, rapidamente ela começa a sofrer os efeitos do veneno, fica mal pra caramba lá, mas continua tentando lutar. É pra ser aquela cena dramática, épica, dela morrendo de dor lá, mal pra caramba, mas tentando manter a bomba, no caso, sob controle para não explodir, proteger as pessoas inocentes que têm feridos no meio e tal, que não conseguiram sair de lá na destruição e não conseguem andar. Então ela tá tentando fazer o máximo que pode para ganhar tempo, enquanto os outros heróis chegam. E ela consegue. O Midoriya chega lá e vê ela totalmente arrebentada lá, mas ela matou um bando de vilões, porque já desesperada lá, numa situação grave onde ela tá, ela para de se autocontrolar e começa a matar tudo que é vilão, tá indo pra cima dela. Então tá uma situação caótica quando ele chega lá, mas dá aquela sensação épica realmente de que ela deu tudo de si, aquele ato heróico. Realmente uma cena que você nunca mais vai esquecer da personagem. O propósito aí. E bom, o All Might chega também e vai lutar contra o All For One, e aí vai ter aquela parte lá, no caso, onde o All Might dá tudo de si lá e acaba esgotando os poderes dele. Vai ser logo depois, eu emendei aí. Mas ainda assim, o All Might chega e vai cuidar do All For One, enquanto o Midoriya cuida de alguns vilões rapidamente ali em volta e vai tentar ajudar a Uraraka. Mas tem uma mãe ali com uma criança, que estão bem feridas do lado dela,
que ela estava tentando proteger, e aí ela, no caso, acorda mais ou menos e fala para ele, no caso, ajudar a mãe e a criança lá. E, bom, ele tá em dúvida do que fazer, porque ela parece que tá muito mal, tá suando pra caramba e tal. Ele fica na dúvida, mas tem aquele princípio de sempre ajudar os inocentes e tudo mais lá, os heróis se viram. Então ele vai lá e ajuda essa mãe e a criança dela, leva elas até uma ambulância perto e volta para buscar a Uraraka. Só que quando ele chega lá, ela já tá cuspindo sangue, tá saindo sangue pelos olhos dela também e tal, o veneno já fez um estrago no corpo dela. E aí ela fala com ele lá, uma última vez lá, por poucos segundos, por uns 10, 15 segundos lá, que amava ele de verdade, e morre. Não teve como salvar ela. Talvez teria, se o Midoriya tivesse levado ela, escolhido levar ela antes da criança e da mãe. Então é assim que a Uraraka iria morrer. Seria uma morte épica, ela ficou aguentando sozinha lá um bando de vilões, deteu uma bomba de explodir, virou uma heroína que estava, no caso, catapultando em popularidade, no caso, cotada até para substituir o top 1 da época, mas, no caso, os vilões viram isso, o potencial absurdo dos poderes dela, e, no caso, isso acabou acontecendo. E isso também serve para desenvolvimento do Midoriya. Isso é muito importante, porque agora tem um desenvolvimento fortíssimo para ele. Porque ele notou que ele podia ter escolhido tentar salvar ela, ao invés de dar prioridade a pessoas que ele nem conhecia. Então ele fica na dúvida, pô, por que eu não ajudei ela? Eu gostava muito dela e tal, e eu priorizei pessoas que eu nem conhecia e tal. Eu quero ajudar inocentes, mas vale, no caso, sacrificar pessoas que eu conheço para isso? Então ele fica um tanto quanto mal depois disso. Então a Shou começa a ajudar ele e tal, e os dois começam a ganhar mais intimidade depois disso. Porque até aí os dois não tinham tanta familiaridade, porque isso acontece um pouco depois daquele torneio, no caso onde a Shouko começa a criar mais interesse no Midoriya, depois que ele ajuda ela a ter aquele desenvolvimento e tal, começa a usar o lado de fogo dela, mas depois disso já começa a focar nesse arco aí da Uraraka. Então a Shouko fica um pouco de lado por um tempo. E bom, acaba esse arco da Uraraka assim, e aí o Midoriya vai ter um arco de desenvolvimento bem interessante agora. Porque ele encontra esse cara que matou a Uraraka, o cara que deu uma facada nela, ele fica se gabando ainda, que matou a heroína mais poderosa ali da próxima geração. E o Midoriya fica possesso lá, querendo matar ele, porque ele tá zombando ainda da situação. Mas ele fala, pô, pode me prender e tal, se não é herói, me prende, eu vou pra cadeia, não tem problema não. E bom, ele se aguenta lá, porque ele acha que o correto a fazer é realmente prender o cara, e prende ele. E bom, 2 meses depois, esse cara acaba fugindo, e aí ele arma toda uma confusão lá, onde ele acaba matando várias pessoas inocentes, porque sim, nesse universo alternativo, pessoas inocentes morrem. Não dá pra salvar todo mundo. Os heróis salvam o máximo de pessoas possível. Todo mundo não dá. De vez em quando vai ter pessoas inocentes morrendo ali no meio. E eles aceitam isso com o tempo, é um negócio que é chocante para eles no começo, mas eles vão aceitando a ideia. Inclusive, uma coisa importante é que o tempo também passa mais nesse universo alternativo, porque no original eles não saem do primeiro ano. Então, nesse universo alternativo, eles passam pelo segundo, terceiro ano até o final da história. Então, se formando no terceiro ano, no finalzinho da história. Então, o tempo passa muito mais em comparação ao original. Então, lá pro meio do segundo ano, o protagonista acaba pegando esse cara do teleporte de novo, que matou o Uraraka, e o cara tocou horror, matou um bando de gente inocente lá, e aí faz a mesma coisa de novo. Ele, no caso, tá sem saída lá, usou muitos poderes dele, não pode mais teleportar, e aí ele pega e se rende. Não, pode me prender e tal, vai. E o protagonista tá ficando doido, porque, tipo, o cara matou um bando de gente inocente, não, me prende aí, tá de boa. Porque o cara tem confiança de que vai conseguir fugir de novo. E aí ele tá pra matar o cara mesmo, ele pega o cara pelo pescoço e começa a degolar ele, mas a Shouko tá lá e detém ele, diz pra ele não fazer isso e tal. No caso, não vale a pena ele se sujar por causa do cara. E aí ele pega lá e se aguenta e o cara é preso de novo. Só que 1 mês depois ele sai. E dessa vez ele acaba matando um dos alunos do colégio, que chega lá antes, para tentar deter ele. Não é um personagem muito importante, que ganhou relevância na história, não vou detalhar ele aqui, mas o cara chega lá para tentar deter e ele acaba morrendo nas mãos desse cara. O protagonista chega lá e vê um cara que ele conhecia morto e fica louco. E aí dessa vez o cara de novo faz a mesma coisa, tipo, quando não consegue mais fugir, não, me prende e tal, tá de boa, só me prender. E ele não prende, ele mete um socão e esmaga o crânio do cara contra a parede. Então, pela primeira vez ele matou alguém porque ele quis. E ele se sente mal depois disso, ele fica com peso na consciência e tal,
de que ele matou uma pessoa e tudo mais, mas ainda assim ele não se sente tão mal quanto ele achou que iria se sentir, talvez porque ele já tenha matado sem querer antes, devido à falta de controle dos poderes que ele tinha. E aí, a partir disso, ele começa a pensar melhor se os vilões merecem ou não ficar vivos. Quando ele acha que alguém é muito perigoso, ele não controla os poderes dele. Ele mata e fica naquela desculpa, foi sem querer. Tipo, não controlei meus poderes, super força e tal, não tem como controlar perfeitamente, então acabou morrendo. Mas ele para de se preocupar com os vilões. Isso resolve também o problema dele, de que, no caso, ele estava sempre pegando mais leve com os vilões, com o medo de matar eles, com o poder dele, e ele para com isso. Ele começa, no caso, a usar tudo que precisa pra deter o vilão. Se ele morrer, problema do vilão. Quem mandou tá fazendo aquelas cacas todas? Ele não tem que se preocupar com a vida ainda do cara que tá fazendo toda aquela caca lá, prejudicando um bando de gente inocente. É o que ele tira de tudo isso. De que não vale a pena poupar um vilão e pagar por isso com a vida de um bando de inocentes. Por ele ter deixado aquele cara ser só preso, aquele cara do teleporte ser preso, ele matou um dos estudantes lá do colégio que ele conhecia, e matou um bando de inocentes também, em uma das vezes que ele saiu. Então, se ele tivesse matado o cara da primeira vez, um bando de gente inocente não teria morrido. Aquele aluno que ele conhecia do colégio não teria morrido. E ele começa a pensar muito nisso. Ele não vai mais querer ter esse peso na consciência, ele prefere ter o peso na consciência de que matou um ser humano ruim, do que o peso na consciência de que deixou esse ser humano continuar vivo e um bando de gente inocente morreu depois. Então ele não sai matando tudo que é vilão que ele encontra pela frente, mas alguns casos graves, onde ele avalia que a pessoa é muito perigosa e não parece se arrepender de nada do que fez e tal, é realmente um ser muito ruim, ele não tem pena nenhuma de matar esse vilão. Então vários dos vilões aí que ele enfrenta na história acabam mortos, e vários começam até a ter medo dele por isso, porque sabe que se enfrentar ele, podem acabar mortos. E vai seguindo a história, onde ele não é aquele herói totalmente dark, mas não é aquele herói mais super bonzinho, inocente também, que acredita que só tem que prender e tudo mais, e que ele sempre pode salvar todas as pessoas inocentes e tal da situação. Ele sabe que não pode, ele sabe que as escolhas dele também vão ter peso nele depois, então, frequentemente, antes de salvar uma pessoa que ele não conhece, lá um civil em perigo, ele salva alguém que ele conhece. Ele salva lá um herói que ele conhece e tal, ele dá prioridade pra quem ele se importa mais. Ele para de dar essa prioridade pra gente que ele nunca viu na vida. Ele ainda se preocupa com eles, tenta ajudar ao máximo, mas parou também de ter essa inocência. Ah, não, vou salvar todos os inocentes aqui da área, não. Eu vou priorizar quem eu me importo mais primeiro, e aí depois eu vou salvando os outros. Concluindo, a morte da Uraraka permite a história continuar, porque chegar num ponto em que nenhum vilão teria chance contra ela, então não teria muito pra onde ir com a história, e ao mesmo tempo dá um baita desenvolvimento pro protagonista. Ela não morreu à toa, ele aprendeu um bando de coisas com a morte dela e mudou bastante como herói. Ao mesmo tempo também dá uma baita sensação de que qualquer herói pode morrer, seja próximo do protagonista ou não. Não tem mais esse limitado, ah não, só heróis mais velhos podem morrer. Não, qualquer aluno da escola pode morrer a qualquer momento, amigo do protagonista ou não. Então a morte da Uraraka vai criar uma tensão enorme nas batalhas daí pra frente, porque você não vai ter como saber se o personagem ali vai morrer ou não, porque já morreu ela. Quem vai ser o próximo? Vai ter próximo? Então isso vai criar uma sensação de tensão muito maior em cada batalha a partir daí. E bom, a parte romântica da história, que é um desenvolvimento que eu mudei também, eu já comentei na parte 1. Desse universo alternativo aí de Hero Academia. Quem não viu, recomendo dar uma olhada no outro vídeo, pra quem quiser saber dessa parte. Aqui o foco era a Uraraka e o desenvolvimento que a história dela acaba causando pro protagonista da história. É um caminho que eu, particularmente, acharia bem mais interessante, mas é só minha opinião. Comenta aí, você gostou dessas mudanças, ou gostou de parte delas, outras partes não? Comentem aí o que vocês acharam, e eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.